Eu quero saudar a todos do canal Amarildo Irene com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, muita satisfação que nós estamos aqui, Presbítero Amarildo, para gravar mais um áudio, uma mensagem poderosa concernente à Palavra de Deus, um assunto bastante importante, a qual Deus tem nos mostrado, a qual tem destruído muitas vidas, tem atrapalhado a vida de muitas pessoas, até mesmo famílias. Eu quero, nesta mensagem, neste ensino da Palavra de Deus, falar sobre o mal da bebida alcoólica, a embriaguez. O que a Bíblia nos diz sobre a embriaguez, sobre as bebidas alcoólicas? Porque nós vemos aí que hoje parece que está aumentando, sempre existiu, mas as pessoas estão se entregando em um grau muito maior, a embriaguez, a devastação este mundo, e somente o poder da Palavra de Deus ainda pode trazer a liberdade para alguém, pode libertar alguém. Eu não digo somente homem, mas também mulher, porque tem muitas mulheres hoje que estão também nos bares, nos botequins, que compram muita bebida alcoólica. Às vezes a gente está ali no mercado fazendo alguma compra e a gente vê ali muitas mulheres passando com muitas bebidas alcoólicas também. Então eu quero trazer um ensinamento da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, do mar e de todas as coisas, para trazer edificação, principalmente para trazer uma prevenção daqueles que não fazem uso, para que nunca possam fazer de bebida alcoólica, e também para trazer libertação àqueles que precisam. No final da mensagem, eu quero fazer uma oração poderosa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Deus possa operar um milagre. Eu quero ler a Palavra de Deus, um texto bíblico, um texto básico para este ensino, que se encontra no livro de Provérbios 23, Provérbios 23, a partir do verso de 29, que diz assim: Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? A resposta agora: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, pela revelação divina, que a bebida alcoólica, seja o vinho, seja uma bebida mais forte, hoje são tantas bebidas fortes, tanta bebida misturada, até mesmo a cerveja. Muitas pessoas falam que não faz mal, mas a pessoa acaba excedendo, porque cada um tem uma personalidade. Às vezes uma pessoa com um copo de cerveja, ele não tem mudança nenhuma de comportamento, mas tem pessoa que um copo de cerveja com meio copo de vinho já fica alterado. E a alteração com a bebida alcoólica, ela pode vir em muitos sentidos para a vida do homem. Tem pessoas que ficam muito alegre, tem pessoas que ficam violenta, tem pessoas que perdem a razão e ela perde a sobriedade.
E na verdade o Evangelho, ele traz para a vida do homem, ele quer que o homem, Deus, ele quer que o homem seja sóbrio, uma mente sã, uma mente pura, para que possa raciocinar em todas as coisas, todas as esferas da vida, para que seja uma pessoa sábia. Mas ali no Provérbios 20 mesmo, aqui até nós vamos estar lendo também, existe uma palavra de Deus aqui, Provérbios de número 20, que diz assim, peraí, eu vou estar abrindo a Bíblia aqui. No Provérbios de número 20 e o verso de número 1 fala: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Olha só que palavra poderosa de Deus. Então, a sabedoria é não fazer uso, porque se errar, se fazer uso, se embriagar, seja com vinho, seja com bebida forte, essa pessoa vai perder a sua razão, vai perder a sobriedade, vai perder a sabedoria e vai trazer muitos problemas, como para a sua vida e para a vida de outros. Nós lemos aqui, Provérbio 23, ai daqueles que se embriagam. Então vai trazer muitos problemas para a sua vida. E o nosso Deus, através da sua palavra, Ele adverte também que os bêbados também não herdarão o reino de Deus. Então, a bebida alcoólica, a embriaguez com bebida alcoólica, ela traz problema para esta vida, muitos prejuízos para esta vida, muitos ais. E também a pessoa pode perder a sua alma. No capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios e no verso 10 fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Mas aí pode muitas pessoas falar assim: não, mas eu bebo socialmente. Eu não sou como aqueles bêbados que andam pela rua, que andam pela sarjeta, mas não precisa. Não precisa chegar a este grau. O pecadinho pequeno e o pecadinho grande é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você jogar uma pedrinha pequena lá num rio, ela vai chegar lá no fundo. É a mesma coisa se você jogar uma pedra grande, ela vai afundar lá. E se você jogar uma pedrinha bem menorzinha, ela também vai chegar ao fundo. Então é a mesma coisa. Eu estou falando isso para comparar. E tem pessoas que às vezes querem se justificar a si próprio. Falam: não, eu bebo em casa, eu bebo socialmente, mas também não agrada a Deus. Como eu disse outrora já aqui, a bebida alcoólica, ela tira a sobriedade. Pode ter certeza que ela vai trazer algum problema para a vida da pessoa. Ou a pessoa vai ficar alterada, vai perder a razão, vai ficar violenta. Aqui em Provérbios fala assim que ela vai olhar, a pessoa pode olhar para mulheres estranhas, quer dizer, vai abrir uma porta para a prostituição, para o adultério, até mesmo para as drogas, para o declínio, para uma pessoa não ter sucesso mais no seu trabalho. Eu digo uma coisa, eu estou pregando esta palavra de Deus, trazendo esse ensinamento aqui, porque eu tenho uma experiência própria. Outrora, quando eu não tinha conhecimento de Deus, eu era também preso, escravizado pelo vício do álcool, praticamente quase todos os dias, muitos finais de semana, estava me embriagando, tanto quando era solteiro, tanto quando era casado. Então vivia naquela prática de festa, o jogo acompanhava, as baladas, noitada, sempre acompanhando a bebida alcoólica. Às vezes bebida forte, às vezes uma cerveja, mas tudo eu reconheço. Então o homem, para que ele possa ser liberto, ele tem que reconhecer que aquilo que ele está praticando, aquela bebida, aquele vício é errado, não agrada a Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos confessar e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a pessoa precisa, o homem, o ser humano precisa reconhecer. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas misérias e nos arrepender e deixar para que possa alcançar o perdão de Deus, para que possa alcançar a misericórdia de Deus. E eu fui bem-aventurado quando
o Espírito de Deus começou a trabalhar na minha vida, quando eu comecei a ir na igreja, o Espírito de Deus me colocou um desejo de nojo nas bebidas. Então foi uma libertação, por isso que a palavra de Deus ela diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade de Deus, a palavra, através do Senhor Jesus Cristo, ela chega na vida do homem e ela liberta verdadeiramente. Aquele homem que deseja, que tem o prazer, quando a palavra de Deus cai numa terra boa, num coração desejoso de mudança de vida. Mas quando a pessoa fica protegendo aquilo que é mal, a Bíblia diz, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Se a coisa é mal, a coisa não é boa, não adianta proteger, não adianta falar que um pouquinho não faz mal. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E um abismo chama o outro. Muitas das vezes a pessoa começa só com meio copinho, um copinho de bebida e depois acaba tomando uma caixa depois. Mas aí está aqui a palavra de Deus para trazer a libertação, para trazer a salvação para o ser humano, para que o homem não fique preso nessas coisas que são do mundo. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então isso não convém ao cristão, não convém àqueles que servem a Deus, que querem viver uma vida bem-sucedida na sociedade, junto com a sua família, junto com a sua esposa, com seus filhos, em todo lugar, em todas as esferas da sua vida. Nós não precisamos, aquele que tem a sabedoria de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, ele não precisa, muitas das vezes a pessoa bebe para ficar alegre. Não, o Espírito Santo ele traz uma alegria permanente, uma alegria eterna para a nossa vida. Aqueles que receberam o Espírito de Deus, aqueles que têm a experiência do Espírito de Deus na sua vida, ele já não tem prazer mais nessas coisas do mundo. Agora, tem muitos cristãos que já estão cedendo às coisas do mundo. Muitos cristãos que já têm cerveja na sua casa, já têm um vinho, já têm a bebida alcoólica, estão se embriagando. E o Espírito de Deus não se agrada. A Bíblia diz, não embriagueis com vinho em que há contenda, vai dar problema. Mas, pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo. O que Deus quer para o homem é encher o homem do seu Espírito. Trazer alegria, trazer poder, sabedoria, graça maravilhosa do Senhor. Não que o homem se embriaga, não que o homem se estrague. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E no mundo que nós estamos vivendo, como diz a palavra do Senhor, no capítulo ali 17 de Lucas, que fala em outros evangelhos também, que a vinda do Senhor Jesus Cristo seria como nos dias de Noé, ou como nos dias de Sodoma e Gomorra. Muitos comiam, bebiam, compravam. Então quando fala comiam, bebiam, não está falando de uma refeição normal que nós podemos fazer, um alimento cotidiano que nós devemos estar fazendo, não. Está falando de embriaguez, está falando de glutonaria. E nós, labassudecanta, labachodecai. E nós estamos vendo que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias na terra que antecedem a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo como nos dias de Noé, as pessoas se embriagando, as pessoas numa glutonaria terrível. O que mais se vê, as pessoas preocupadas em beber, comer demais, além do necessário, e beber, se embriagar. Tanto nas casas, tanto nos lares, quanto nas lanchonetes por aí, nos botequins, nas baladas, em todo lugar. Parece que só vê pessoas comprando bebida, consumindo bebida. Cada dia se abre muito mais pontos de bebida alcoólica para que as pessoas se embriaguem, para que as pessoas se estraguem. E o Espírito de Deus não se agrada dessas coisas. E nós, como compromisso da verdade, compromisso com a palavra de Deus, não podemos ficar calados, mas precisamos falar. Precisamos falar a verdade para que alguém possa ainda ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele e tudo ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 5, a revelação da palavra de Deus, aquilo que tem acontecido em muitos tempos. E hoje,
de uma maneira muito mais ainda maior. Capítulo 5, verso 11 diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas, alaúdes, tamborins, pífanos e vinhos há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras e nem consideram as obras das suas mãos. Estamos vendo aqui a revelação de Deus. O que Deus quer dizer com isso? Que as pessoas que estão preocupadas em se embriagar, levantam pela manhã pensando já em bebida, embriaguez, e ela vai passar o dia inteiro naquele tipo de vida, daquela prática, e ela nunca vai pensar nas coisas de Deus, ela nunca vai pensar na obra do Senhor, ela nunca vai olhar para a obra gloriosa que Deus fez, o seu grande amor de enviar o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vai passar dias, vai passar anos, meses, vai passar o tempo, e essa pessoa vai ficar ali presa no vício, presa na embriaguez, e não vai ter prazer no Evangelho, e não vai entregar a vida para o Senhor, não vai pensar na vida eterna. Se ela morresse aquele dia, para onde esta pessoa vai? Imagine, pessoas todas se embriagando, pessoas que, aleluia, estão se entregando, aleluia, para o mal. Se Deus pedir a conta desta vida, desta alma, para onde? Para onde vai esta alma? Para onde vai a sua alma? Mas nesta oportunidade, através desta mensagem, Deus está falando com alguém que precisa abandonar o vício, alguém que precisa entregar o caminho para Jesus, alguém que precisa reconhecer que somente Jesus, Ele pode libertar, que somente Jesus veio ao mundo para trazer a libertação, para desfazer as obras do diabo. Muitas das vezes, no meio do alcoolismo, existe um espírito também, um espírito que encurrala, que empurra o homem para este caminho. Por isso que ele precisa de Deus, muitas das vezes, para se libertar. Tem pessoas que às vezes até conseguem deixar o vício, assim sem precisar às vezes ir na igreja, consegue pela sua prudência, pelo seu esforço, mas a maioria precisa do Evangelho para deixar o vício. A maioria precisa da verdade de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E Deus, nesta oportunidade, neste tempo, aleluia, Ele quer salvar a sua vida, quer salvar a sua alma. Ele quer que as pessoas deixem estas práticas e venham a Ele, porque Ele tem a água da vida. Ele tem a alegria verdadeira, Ele tem o gozo inefável do seu Espírito, Ele tem as riquezas insondáveis da glória para dar para o homem. E Deus não se agrada com pessoas que se embriagam e não olham para a sua obra, não olham para as suas maravilhas que Ele tem feito. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele está trabalhando no coração de vidas que estão ouvindo a sua voz nesta hora. E haverá uma mudança, haverá uma transformação, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Aleluia! Deixe as bebidas alcoólicas e se encha do Espírito Santo, se encha da presença de Deus. Louvado seja o nome maravilhoso, poderoso de Jesus. Aleluia! Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Aleluia! Eu quero fazer, já no final desta mensagem rápida, quero fazer uma oração pela sua vida. Quero fazer uma oração por famílias, quem sabe pai de famílias que não tem força para largar o vício, quem sabe é uma esposa que está ouvindo, que está clamando pelo seu marido ou pelo seu filho, que está no vício, que está na perdição por causa do vício do álcool, das bebidas alcoólicas, mas através do poder de Deus, do Espírito Santo, desta palavra, através desta oração de fé, você vai orar comigo e Deus pode fazer um milagre, porque tudo é possível aquele que crê, e se você crê, você verá a glória de Deus nesta hora, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, querido Deus.
Eterno Pai que estás no céu, bendito é o nome santo, poderoso, maravilhoso do Senhor Jesus, Pai. Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz e permanece para sempre, ó Deus. E ela é poderosa para trazer a salvação, a libertação, a transformação de vidas, de almas, ó Pai. Senhor, aonde esta palavra chegar, aonde chegar aos ouvidos, aos corações, ó Deus, entra, Deus, com providência, estende a Tua mão de poder, meu Pai, para libertar esta vida, para libertar este jovem, para libertar este homem, esta mulher, esta pessoa, ó Deus, para trazer, ó Pai, a verdade aos corações, a libertação completa, para trazer a alegria verdadeira, ó Deus, a sabedoria que vem do alto, Pai. Abençoa de uma forma poderosa e gloriosa, e em tudo o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Nós pedimos e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.